Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Pod BPS, o palco da fotografia brasileira. Hoje a gente tem um episódio especial, porque para quem não sabe, mês de agosto é o mês da fotografia, então esse é o seu espaço para você que é entusiasta, profissional, amador, você que curte a fotografia. A gente tem muito assunto legal para a gente debater aqui. E hoje a gente tem convidados incríveis. Está aqui com a gente no estúdio Léo Caldas, ele que une fotografia e astronomia em imagens de tirar o fôlego. Imagens do céu noturno brasiliense, não é isso, Léo? E professor da Secretaria de Educação e astrofotógrafo por paixão, autor do livro Fotografia e Astronomia. Também aqui com a gente, o prazer ter você aqui conosco, o João Rios, fotógrafo e diretor de comunicação da Confoto e presidente dos fotoclubes Luz na Lente e Candango, ambos de Brasília. Hoje a nossa conversa é sobre fotografia moderna, então a gente vai falar sobre drones, inteligência artificial, fotoclubes e festivais. Vamos mergulhar nessa jornada, você é nosso convidado. Nosso agradecimento especial ao Oba Hortifruti, grande parceiro do BPS há 8 anos, e a Confoto, Confederação Brasileira de Fotografia. Bem-vindo, meus amigos. Bem, Léo, vou começar contigo, meu amigo. Você que registra o céu e o espaço. Teve um momento assim que você olhou para o céu e falou assim: vou me embrenhar nesse tipo de fotografia, é isso que eu quero. Como é que foi que aconteceu essa paixão aí? Então, a astrofotografia surgiu um pouco depois, mas a astronomia, ela já está na minha vida há muito tempo, né? Então, sempre tive telescópios, né? Desde a infância, bem pequenininho. Uma das primeiras coisas que eu lembro é do cometa Halley, lá na década de 80, Sim. né? Mas foi na era digital mesmo que eu comecei a investir nas câmeras e como traduzir aquilo que eu via no telescópio, né? Então, na ocular do telescópio, a gente só tinha essa questão visual. E era difícil tirar foto na época de filme, de telescópio, né? Existia, claro, sempre teve, mas era muito complicado. E a era digital, ela facilitou muito isso, né? Então foi a partir da década de 2010, mais ou menos, que eu comecei a traduzir isso em foto. A exemplo do que nos intriga bastante, de fotos como desses Discovery, né? Que o fotógrafo tem que ter muita paciência. O que é mais desafiador? A técnica, a paciência, o equipamento, que na nossa cabeça, para leigos, né? A gente imagina, o cara tem que ficar ali horas e horas parado ali até pegar o clique perfeito. Então, como é que funciona? A astrofotografia, ela na verdade ela é dividida em muitos ramos assim interessantes, né? Você tem a astrofotografia de espaço profundo, são longas exposições. Então, quando a gente vê uma galáxia, por exemplo, de Andrômeda, aquela foto bonita, ali são horas de exposição. Você tem que, às vezes, tem astrofotógrafo que você fica dias fazendo a mesma foto do mesmo local, e aí num programa você empilha as imagens para ganhar sinal, melhorar o ruído, né? Isso é um tipo de fotografia de espaço profundo, que engloba nebulosas, galáxias, ou até mesmo cometas, né? Você tem a astrofotografia planetária, que mostra desde a Lua, as crateras da Lua e tudo mais, como as fotografias dos planetas mesmo, né? Júpiter, Saturno. Muitas vezes são capturas também que você tem que empilhar várias imagens para ganhar uma qualidade melhor, né? Nunca é uma foto só, né? Porque nós estamos num ambiente cheio de... A atmosfera, ela atrapalha muito, cria muita turbulência. Então, à medida que você faz uma fotografia assim, às vezes essa turbulência ela atrapalha a visualização do astro no céu. Você é um cara que tem que ter mais paciência, então? E aí entra talvez na astrofotografia que eu sou mais voltado, que é a de paisagem. E é de botar os astros junto com o ambiente, né? Eu adoro, há muito tempo eu faço isso, antes de qualquer aplicativo mostrar e tal, eu tento me posicionar para pegar a lua atrás de um monumento, né? E aqui em Brasília nós temos um ambiente muito propício para isso, né? O horizonte é livre, muito livre, você consegue ver, às vezes, a torre digital lá de Braslândia, 30 quilômetros de distância, né? E aí, como a torre fica bem pequenininha, você consegue ver aquela lua enorme englobando ela, né? E às vezes você fica horas e horas ali esperando um astro passar por trás de um monumento. Além de ficar horas, você se programa antecipadamente, às vezes meses ou até anos. Tem acontecimentos que vai acontecer daqui 2, 3 anos e a gente já está se programando. A próxima viagem que eu estou querendo fazer é para fotografar o eclipse total do Sol no ano que vem.
Estou esperando dar o dia certo para dar um ano para poder comprar as passagens. Vai acontecer lá na Europa, né? Ah, tá. Já ia te perguntar, onde que é o lugar ideal? Ele vai passar, a faixa da totalidade vai passar pela Europa, né, pela Espanha, e a gente já está se programando para fazer essa viagem assim, né? João, bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Você, João, que tem uma ligação forte com os fotoclubes, conta pra gente como é que eles ajudaram na sua formação e no seu olhar fotográfico. Eu devo muito ao Fotoclube Luz na Lente, que foi onde eu comecei na fotografia. Comecei um pouquinho antes, foi através de uma oficina básica que lá no meu trabalho, eu trabalhava no Senado. Eles deram assim de uma semana, os dois colegas, o Jabas Mamedes e o Pedro Fortes, foram meus dois primeiros professores. E eu me apaixonei assim no primeiro dia, quando eles mostraram a literatura que tem de fotografia, livros, revistas, que eu não sabia que existia, era cru, não sabia nada. E também o fato da gente se reposicionar diante do modelo. Por exemplo, a foto, o meu modelo está aqui, eu ir lá para trás, eu dar um passinho para a direita, um passinho para a esquerda, agachar. Quando eu vi essa diferença, eu me apaixonei. E isso já vão aí 17, 18 anos mais ou menos, né? E a questão do fotoclube, logo em seguida eu entrei para o Fotoclube Luz na Lente, que na época chamava Turma do Clique, ainda não era um grupo formalizado. E nós trouxemos vários professores de fora, de Brasília, de fora do Brasil até, e esses professores, ali aquela turma do clique ali, nós fomos bebendo da fonte desses professores e dali cada um ganhou asas e hoje a minha especialidade é pássaros, são pássaros. Isso que eu já ia te perguntar. Você tem um estilo que define ali o seu... Exato, e eu estou muito focado nos pássaros do Cerrado. Embora eu já tenha viajado aí vários lugares do Brasil e até fora para capturar pássaros, fotograficamente, né, falando, mas eu estou muito focado ultimamente no Cerrado porque o Cerrado está acabando. E é um dos nossos biomas, são os maiores do que a Amazônia. Sim. O Cerrado, ele começa, ele tem início ali, vai desde o sul do Piauí até Cuiabá, até perto do Pantanal. Então tudo isso é cerrado e está se acabando devido ao progresso, aos agronegócios e tudo. Então hoje a gente vê uma concentração muito grande de pássaros em determinados locais e a gente acha bonito, que nem a gente acha bonito aqui em Brasília, as araras nessa época sobrevoando a cidade, mas é porque o habitat delas foram destruídos, elas estão sem casa. Então quando elas rondam por aqui, é atrás de uma palmeira que tenha algum fruto, alguma árvore frutífera para elas comerem e dar comida para a família delas. Eu vi um tucano esses dias agora no meio dos prédios, assim, eu achei super estranho, né? Não é normal, não é normal. Então, nós tiramos o habitat deles, eles têm que procurar outros lugares, eles têm que se virar. A gente acha simplesmente que é uma simples migração, mas tem todo um contexto aí de degradação. Nós temos aves migratórias aqui no DF. Hoje, no Distrito Federal, nós temos, eu acabei de olhar no Wikiaves, 479 espécies. Grande parte destas espécies, não diria que é a maioria, não sei, realmente eu nem saberia disso, mas elas não são nativas, elas são migratórias. Então elas estão atravessando o país. E como o Cerrado é a nossa caixa d'água, a caixa d'água brasileira, então elas param aqui, pousam, bebem água, ficam ali uns dias e depois seguem viagem. Por meio da fotografia você acabou se aprofundando nesse tipo de conhecimento. Exato. Eu faço parte de um grupo chamado Observaves, que este ano está completando 20 anos. Eu já convido a galera para no dia 16 de agosto agora, nós irmos lá para o Jardim Botânico, que nós vamos ter um evento especial chamado Avistar. Vamos ter palestras, exposições, troca de livros, varal fotográfico, um lanche de confraternização. Maravilha. Porque o Observável está completando 20 anos, então nós vamos fazer essa comemoração lá. Agora tem que ter tanta paciência quanto para fotografar os astros, cometas e tudo ali também, técnicas. Porque o nosso modelo não fica parado, né? Assim como o dele também, o astro não fica parado, né? O nosso modelo, que é o pássaro, ele não para, não dá para conversar com ele, vira aqui e tal.
O bom é que ele não reclama da foto. O ruim também é que ele não compra foto. Essa parte não é boa. E que nome legal, Avistar, né? Bem sugestivo. Está todo mundo convidado aí para o nosso evento no Jardim Botânico. O Avistar é um evento que ele acontece no Brasil inteiro. O Guto e a Suzy, que são os criadores desse projeto, eles ficam em São Paulo, então lá em São Paulo é o maior. Mas aí tem os avistares nos estados, né? Tem os menores e tal, que aí a gente também aprende muito. A gente vai para aprender, para trocar, para conversar com os colegas, para conhecer. Tem a questão do turismo também. O turismo fotográfico, de um modo geral, dá muito dinheiro. Nós do Observáveis temos um projeto de viajar aqui em torno do DF, ali no máximo 300 quilômetros, que é uma maneira de nós alimentarmos o entorno do DF. Porque a gente vai lá, nós comemos no restaurante, nos hospedamos na pousada, turismo. Abastecemos o carro no posto, então a gente deixa um dinheirinho lá. E também não é muito longe, dá para a gente ir e voltar numa boa. Esses clubes, então, são uma sugestão para quem está ingressando no mundo da fotografia, quem é entusiasta, ali é um bom caminho. Sim, eu não falei do Candango também, do Candango Fotoclube. Aqui é o lugar para você fazer a sua propaganda. Exato. Então bom, vamos lá. Então eu faço parte dos 2 fotoclubes, estou na presidência dos 2, que são fotoclubes institucionalizados, com CNPJ e membros associados à Confoto, né? No caso do Candango também, este ano, em outubro, estamos fazendo 19 anos. O Luz da Lente tem 13 anos e agora o outro 19 anos, então são 2 fotoclubes consolidados que juntos eles têm quase 200 associados. Então quase 200 fotógrafos, tanto de Brasília quanto do Brasil, ligados a fotoclubes. E qual a grande vantagem de você participar de um fotoclube? É que ali dentro você tem diversos olhares. Temos a astrofotografia, como está começando no começo, tem o Carlos Barcelos, que são as nossas referências. Tem colegas que estão lá. E o Jorge Diel. Nós temos fotógrafos de rua, excelentes, nós temos fotógrafos de eventos sociais, de nu artístico, de natureza, de pássaros. Então, imagina você estar num grupo desse, olhando, apreciando, trocando ideia com alguém que tem um olhar diferente do seu. Estudando a luz, estudando o equipamento novo, o que está de novo saindo na praça, porque não tem como, não passa batido, nenhum assunto você está envolvido. Exposições, livros, então é muito rico. Então, venha para um fotoclube que você vai gostar. Tá aí a sugestão para você que está começando, especialmente você que está começando no mundo da fotografia, esse é um canal aí. Bom, João, aproveitando o seu convite aí, para que participem, se engajem nos fotoclubes, qual que é a importância da Confoto, que é a Confederação Brasileira de Fotografia? Olha, a Confoto está fazendo agora, dia 9 de agosto, 67 anos. E ela abrange todos, ela abarca, ela recepciona todos os fotoclubes brasileiros. Então tem um alcance muito grande. Vai de norte a sul, de leste a oeste, nós temos fotoclubes dentro da Confoto. Qual a importância de um fotoclube participar da Confoto? Que é um macro. Enquanto que em cada fotoclube nós temos ali uma diversidade de olhares, imagina esse fotógrafo que está no fotoclube, o fotoclube dele participar da Confoto, que aí ele abrange o Brasil inteiro. Aí olha a diversidade de olhares. Hoje no nosso grupo do Zap, da Confoto, nós temos 316 associados. Somos 30 fotoclubes. E a Confoto, ela dá visibilidade aos seus associados. Um exemplo, essa grande parceria que nós estamos fazendo com o Brasília Photo Show. Graças ao Brasília Photo Show, ao Rodrigo Nimer, em especial com quem eu mais trato, vários fotoclubes, vários fotógrafos tiveram seus trabalhos expostos no Museu de Arte de Brasília. Olha a importância disso. O cara sozinho não entra lá. Graças à Confoto, nós temos vários fotógrafos desde o ano passado em parceria com a China. Então, o nosso presidente, o Carlos Gandara, acabou de chegar da China e reforçar esse contato, esse convênio. E estamos recebendo os chineses aqui agora em 2026, que eles vão fazer exposições aqui dentro. Então vai ter um grande evento, um congresso. Legal. Então sigam as redes sociais aí da Confoto, Confederação Brasileira de Fotografia, para você ficar informado dos nossos eventos.
Convido a todos para participarem da Bienal Enco em Recife, que vai ser agora em novembro. Nós temos também agora dia 15 de agosto, a inauguração da exposição Brasilidade no Rio de Janeiro. Eu participei da divulgação das fotos há poucos dias, fotos maravilhosas, lindas, de tirar o fôlego. Você não vai se arrepender, você vai gostar muito. Vamos falar um pouquinho agora sobre os rumos da fotografia, fazer umas provocações aqui para vocês. A gente tem hoje em dia aí recursos incríveis, celulares na palma da mão ali, com uma câmera poderosíssima, né? Os drones, a própria inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma discussão do limite da ética, da autenticidade, da fotografia. O que você acha? Isso pode ser um aliado ou tem as suas preocupações? Como é que vocês enxergam isso como fotógrafos? Pois é, concepção artística é uma coisa, eu acho, né? Fotografia é outra. Então, quando você já começa a colocar muita coisa artificial na fotografia, já não é, para, no meu entender, uma fotografia da realidade ali, né? Não deixa de ser uma imagem importante, bonita, faz parte, né? Mas é uma concepção artística, é um desenho, é uma coisa diferente, né? Então, entrando nessa questão de inteligência artificial, tá muito recente as coisas, né? Mas como eu trato de fotografias de realidade mesmo, né? Muita gente às vezes me pergunta, poxa, você botou a lua muito grande do lado dos ambientes, por que você não fez ela pequena? Não, porque ela estava assim. Eu posicionei de uma forma para que ela estivesse desse jeito. Não foi eu que alterei isso aí, né? Já totalmente habituadas à inteligência artificial, isso, as pessoas, à manipulação, né? Nas redes sociais elas estão desconfiando demais disso, né? E tem atrapalhado um pouco essa questão da realidade, né? No meu caso, da astrofotografia, eu gosto da realidade. Eu não gosto de trocar o céu por um céu diferente. Que hoje em dia, em qualquer programa de edição de imagem, você consegue trocar o céu para botar o céu fantástico, né? Mas eu não gosto, eu gosto de traduzir, isso vem desde aquilo que inicialmente eu falei com vocês. Eu entrei na fotografia para traduzir aquilo que meus olhos estavam vendo. E eu tenho comigo que a nossa câmera é os olhos, são os nossos olhos, né? Então é a câmera mais importante que a gente tem. Então, posicionar, pensar na fotografia, prever aquele acontecimento, isso para mim traz muito mais grandeza na fotografia do que simplesmente fazer uma imagem que vai ser super curtida nas redes sociais, mas que não tem, né, uma profundidade ali, né? Uma situação dessa dá até para ficar lisonjeado, sim, né? Sim. Olha, não foi manipulado, não. Foi eu que registrei mesmo. Isso mesmo, a resposta, a maioria das perguntas que falam, que duvidam das minhas fotografias, eu falo, olha, esse aí é o maior elogio que você está me dando, porque elas não são mexidas, elas são reais. Então, se você acha que está mexida, é porque eu fiz bem feito. Né? Eu não modifiquei ela, eu me posicionei certo, utilizei a lente certa, no momento certo, para fazer aquela fotografia, entendeu? Você acha, João, que a inteligência artificial, por exemplo, já que a gente entrou nesse mérito aí, pode estar ameaçando a posição do fotógrafo ali? Não, eu acho que não ameaça, não. Ameaça do fotógrafo, do artista, que não se renova, que não vai buscar mais conhecimento, que não se atualiza. Não dá para nenhuma profissão ficar estática. Imagina o 14 bis do Santos Dumont. Compara com nossos aviões hoje. Imagina se nós tivéssemos ficado lá no 14 bis. Imagina se nossos pilotos não tivessem estudado, se aperfeiçoado para pilotar os aviões de hoje, que nem eu peguei um voo há poucos dias da Turquia, e ele saiu da Turquia e veio parar em São Paulo, sem abastecer. Que isso me impressiona até hoje. Então, nós temos que nos atualizar. Hoje nós temos aqui uma câmera que fala, não é um celular com câmera poderosa. Nós temos um computador que fala. Ainda assim, por mais que este equipamentinho aqui, cabe na palma da mão, seja tão poderoso, nada vai substituir o nosso olhar. O olhar da astronomia, de olhar dos pássaros. Inclusive, nos nossos fotoclubes, tem gente que não tem câmera, só observa. E as melhores imagens, as melhores fotos, é aquelas que a gente não consegue fazer.
por uma coisa qualquer, não deu tempo puxar a máquina, não deu tempo ligar, e fica a coisa no coração da gente, na alma da gente. Essa é a melhor foto. Então, quando a gente se prende a uma câmera, é para uma coisa que você falou lá no começo da sua fala, é para mostrar para os outros o que você está vendo, para revelar o que sua alma viu. Porque um fotógrafo, já que eu falei as coisas da alma, ele não fotografa bem se ele estiver fotografando com alma. Se a alma dele não viu aquela imagem. Porque por mais que ele seja comercial, ele só vai vender a foto para a noiva, é aquela foto que ele olha, adorei essa foto, vou selecionar. Então primeiro tem que tocar no fotógrafo, porque senão a noiva não compra. Outra coisa disso aqui, tem um vídeo correndo aí, muito legal, de um padre dando uma bronca, preparando o pessoal para não ficar com câmera na foto, com câmera tirando foto da noiva. As câmeras com a capa suja, se vocês quiserem umas fotos, fale com o fotógrafo que ele vende e tal. Por mais que isso aqui seja poderoso, tenha uma câmera poderosa, nenhuma noiva, debutante, sei lá, contrata a tia zona, eu gosto de dizer, a tia legal, para tirar a foto. Ela contrata um fotógrafo. Claro. E esse fotógrafo, ele tem que entender o equipamento que ele tem na mão. Que seja o drone, que é um equipamento aí de última geração, que seja uma câmera, que essas câmeras que tem aqui estão aí com o que mais alto tem, de novidade tem, de tecnologia, e não parou aí. Então nós enquanto fotógrafos, e eu no caso dos pássaros, e qualquer ramo, nós temos que evoluir. Hoje tem gente fazendo foto de casamento, tem colegas que fazem foto de casamentos com drone. Sim. Sim, você sabe disso. E eu morro de medo dos seus fotografados, porque drones são derrubados por pássaros muitas vezes, né? Sim. Então eu morro de medo de pássaro. Exato. Bom, então, falando nisso, uma provocação até para nós mesmos do BPS, que a gente tem uma categoria de premiação nos nossos festivais, que é da inteligência artificial, né? Vocês acham que a fotografia, com uma intervenção da inteligência artificial, ela deixa de ser fotografia? Não, bom, começando a responder, é o que eu falei, é um ramo da imagem, né? E tá certíssimo o BPS considerar uma categoria. E a pessoa tem que dizer que aquela imagem foi de inteligência artificial. O que eu não acho legal é você utilizar da inteligência artificial para enganar a sua fotografia. Então, se você faz uma fotografia e utiliza para melhorar, diga, eu melhorei isso, eu aumentei aqui, eu retirei tantas pessoas daquele ambiente que eu achava que não era interessante. Eu fiz isso de forma na inteligência artificial, mas essa é a minha imagem. É uma intervenção de uma outra arte ali, né? E não uma fotografia pura. E você ser consciente de dizer que foi feito aquilo, né? Mas o que a maioria das pessoas fazem não é isso. Eles simplesmente pegam uma foto e modificam completamente e dizem que aquela foto ele fez mesmo, é daquele jeito que saiu da câmera, né? Então, eu não condeno a inteligência artificial, mas eu acho que ela tem que ser dita que é utilizável e que ela foi utilizada naquela foto, que é uma concepção artística e tudo mais. Essa é a minha opinião, né? Não é que eu estou querendo tirar a inteligência artificial, mas que é importante dizer que foi feita dessa forma. É uma questão de ética. É aí onde a ética na fotografia vai imperar. E ela vai fazer crescer o fotógrafo, o artista ético, honesto, que ele vai dizer, essa foto, essa imagem, porque tem um conceito diferente entre fotografia e imagem, no caso de inteligência artificial é uma imagem, não é uma fotografia. Ele vai dizer, isso aqui é a inteligência artificial. Eu levei meus alunos lá no Museu de Arte para conhecerem as fotos do último Brasília Photo Show, e eles se encantaram com as fotos de inteligência artificial. E eu frisei isso para eles. Eu falei, olha, está escrito ali em cima, inteligência artificial. Está ali escrito ali em cima, natureza, não sei o quê. Então, é importante que seja dito pelo fotógrafo. Porque já tivemos colegas fotógrafos, eu não vou citar aqui os casos, não faz sentido, não é o caso, que enganaram. Tiraram uma foto lá maquiada, botou como autoria
e autoria própria, depois viram que não era, o cara caiu no ostracismo. Assim como subiu no conceito, a foto que foi tirada, concorreu a um prêmio mundial de fotografia, ganhou em primeiro lugar, mas o autor disse, essa foto é de inteligência artificial. Foi a partir deste momento que o mundo parou. Nossa, a inteligência artificial é capaz de nos enganar a esse ponto? E na mesa tinha jurados experientes, faltavam experientes, e ninguém tinha percebido que era inteligência artificial. Agora, quando o cara disse, a foto foi desclassificada porque no regulamento do concurso não permitia isso, mas o cara cresceu no conceito perante todos os fotógrafos. É bem complexo o limiar, né? Porque se a gente considera, às vezes, uma fotografia, você mexer apenas na pele, suavizar a pele, né? Modificar um pouquinho, isso é inteligência artificial? Eu não sei te dizer, você utilizou de mecanismos ali do Lightroom, de equipamentos para fazer isso, mas é muito tênue essa diferença, né, do que é enganar ou do que é apenas melhorar a fotografia. Sim. Então a gente não vai chegar a nenhuma conclusão completa aqui, mas é complicado mesmo isso. Eu tive um professor, o João Abreu, que ele dizia o seguinte, lá no começo dos cursos e tal, da carreira, ele dizia, olha, não tem nenhum problema você manipular um pouquinho. A palavra é essa, manipular. Só pela palavra você já vê. Então, é como, e o exemplo que ele citava, é como uma mulher, quando vai sair, põe um batom, põe um cabelo mais bonito, um enfeite ali, ela fica mais bonita, mas é ela. Assim é a fotografia. Isso mesmo. O que você não pode é maquiar, enganar demais, porque aí fica a coisa falsa, fica forçada, aí não pode, aí realmente, mas isso é a cultura quem vai dizer, é a sociedade quem vai dizer, é a sociedade que vai dizer, tolera ou não tolera, porque a inteligência artificial na fotografia tem pouco tempo para cá, então isso leva um tempo até, existem vários concursos aí Brasil afora que não aceitam essa categoria inteligência artificial. E eu cito o Brasília Photo Show como exemplo. Falei, gente, o Brasília Photo Show tem uma categoria específica para isso. Já participei de diversas mesas de debate, eu defendendo, traz, ué. Vamos ver o que o cara está fazendo, vamos ver se ele é bom. É isso. Aproveitando o gancho de vocês, falando sobre ética e lembrando aqui do drone aqui, vamos passar por outros assuntos aqui também. Que cuidados éticos a gente deve ter na hora de fotografar espaços urbanos, utilização de drones? Você tem experiência com drones também, né? Sim. Bom, drone até a gente já fez um podcast sobre isso, né, uma conversa aqui no Brasília Photo Show. O drone, ele requer autorizações e registros, né? Então, todo drone você tem que registrar ele hoje em dia na ANAC, né, que é a agência, né, que controla o espaço aéreo, né? E determinados tipos, quase todos tipos de voos, você precisa de uma autorização. Então, você entra, seu drone é registrado, você entra no site do DSEA e faz esse pedido de voo, porque, assim, esse drone ele tem 700 gramas, ele passa do aceito para não pedir autorização de voo. Que é uma categoria de amador, seria isso? Tem um drone que é o Mini, né? Que ele é menos de 250 gramas. Ele tem mais facilidades, porque você pode voar em determinadas alturas sem pedir nenhum tipo de autorização. Esse já é um pouco mais pesado, então ele requer realmente sempre pedir autorização de voo, né? E assim, aviões voam a 500 metros, 1 quilômetro de altura, mesmo esses perto de pouso. Mas tem helicópteros, hoje em dia tem outros drones, inclusive na área, né? Que imagina 2 drones se encontrar lá em cima e cair, machuca as pessoas embaixo, né? Então tem que ter esse tipo de cuidado. E, na verdade, eles no começo, eles eram quase como celulares com asas. As câmeras não eram tão boas assim, né? Você tinha essa questão de estar em locais diferentes, no ar, né? Mas hoje em dia não, esse drone aqui... Não, hoje em dia o drone levanta o fotógrafo junto, né? Tem visto aí ultimamente. Tem drone que levanta, né? Esses agrários aí, se você quiser, você levanta mesmo pessoas. Esse aqui você tem 2 câmeras nele, que você consegue até esse zoom que eu falei, de estar mais próximo, sem precisar estar tão em cima das pessoas, né?
E sobre essa questão de fotografia de pessoas, é importante também você cuidar de não expor, né? Vamos dizer, intimidades, essas coisas, né? Que eu acho que isso é super normal, né? Você, não é nem intimidades, mas expor o rosto das pessoas. Quando a gente se inscreve em concursos e tal, você tem que ter autorização daquela pessoa e tudo mais, né? Para fazer essa exposição da foto, né? Acho que seria basicamente isso. Nós estamos também aí em época de redes sociais. Então, isso aqui é um perigo na mão de quem é desavisado. Porque pode fazer uma foto agora, pegar uma foto de alguém, e veja bem, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu li uma frase outro dia que diz: as fotos não mentem, mas o que tem de fotógrafo mentiroso por aí. Então o sujeito tira uma foto de uma pessoa, faz algum recorte ali e publica isso com um falso enunciado. Alegação e tudo. Exatamente. Olha o estrago que vai fazer na vida de alguém. Então a justiça precisa estar muito atenta a isso. Os presidentes de fotoclubes, as rodas de conversa de fotografia têm que trazer isso para a mesa. Porque a gente não pode esquecer. Porque, é bonitinho, que criancinha bonitinha e tal. Você tira ali a foto de uma criança. Mas quantas crianças são perseguidas por abusadores porque veem uma foto na internet? Tem que ter cuidado. Exatamente. Quantos relacionamentos aí já aconteceram aí na mídia? Alguém tirou a foto do sujeito no lugar errado aí, que ele não deveria estar, publicou isso na rede, ou por engano, às vezes o cara estava ali passando e tal, mas o enunciado da foto e a velocidade que essa informação ganha destrói a fama Tem o nome dos paparazzis, né? Que acabou, é uma profissão que acabou. Tá aí. Assim, todos são paparazzis agora. Hoje todos somos paparazzis. O próprio artista, o próprio famoso, tira a selfie dele aqui e já bota nas redes sociais. O que é que o paparazzi fez? Se reinventou. É culpa da inteligência artificial? É culpa da tecnologia? Não, minha amiga, você tem que se reinventar. Sempre, sempre. E por falar em rede social, já que você tocou nesse assunto aqui, como é que vocês estão lidando com o imediatismo das redes sociais, né? A pressão por likes e tudo? Vocês lidam bem com isso? Olha, pode falar. Eu me aposentei há pouco tempo, sou funcionário público, para viver nas redes sociais, para cuidar da minha fotografia nas redes sociais, porque a pandemia da Covid trouxe alguns ensinamentos para todos nós. E para mim, em particular, foi a questão de que eu posso vender as minhas fotos, eu faço quadros dos meus pássaros e vendo, sem precisar ter uma loja física. Então hoje a minha loja é no Instagram, nas redes sociais, é no Zap. É um grande aliado, então. As redes sociais. Um grande aliado. Agora tem que ter limite, porque enquanto eu viajo, há poucos dias eu estava no Everest, e lá da base do Everest eu fazendo orçamento aqui, falando com o cliente, e gravei um vídeo para os meus alunos, de lá. Meus alunos aqui em Brasília. Olha o quanto isso é poderoso. Agora, se você não souber usar, se você não tiver controle, se você não tiver o mínimo de senso, isso aqui lhe engole. Sim. Isso lhe engole. Eu tenho colegas que estão recorrendo a psicólogos, a terapeutas, para poder se livrar do celular por meia hora que seja. Então eu me policio bastante, porque senão eu vou... É importante. Léo, já aderiu às redes sociais também? Sim, eu tenho Instagram chamado Fotografia e Astronomia, tudo junto, né? Procuro o máximo possível não ser escravo dele, né? Eu gosto de publicar minhas coisas lá porque eu faço, porque eu gosto de fazer. Não porque estão pedindo que eu faça e tudo mais, né? Então, talvez se eu tivesse mais afinco mesmo, ele fosse bem maior. Hoje tem 104 mil seguidores, mas olha, né? É um bom seguidor, é uma boa quantidade, mas eu não utilizo o meio comercialmente, assim, né? Sim. Muitas pessoas entram em contato, querendo comprar uma foto, fazer um quadro, isso acontece, né? Mas eu tenho comigo que, por enquanto, ainda não vai virar meu ganha-pão, minha profissão. Mas é sim uma ferramenta de fomento ali para... fotografia. Sim, com certeza. Mas eu não me direciono pelo que a rede social está pedindo. Nunca foi assim e eu acredito que nunca será, porque lá está como se fosse uma galeria para mim. O meu trabalho está lá. Eu sou
o fotógrafo, a pessoa que faz as postagens, não tem mais ninguém, não tem um administrador, não tem nada, é só eu lá nessa rede social. Então é o meu trabalho tá lá, como se fosse meu portfólio. Maravilha. E por falar nessa categoria que a gente mencionou que a gente tem no Brasília Photo Show, que é justamente da inteligência artificial, também temos uma categoria de fotos editadas. A preocupação foi justamente essa, né? Da gente não misturar a possibilidade de um artista, de um fotógrafo colocar numa categoria ali uma foto editada, perder a credibilidade, né? E gerar polêmica. Então, para isso a gente segmentou justamente para não ter esse tipo de problema, né? Mas só vem a agregar, só vem a trazer mais entusiastas ainda para o nosso universo, para o nosso mundo da fotografia. E como é que vocês escolhem os equipamentos que vocês vão utilizar? O que é importante? Celular, DSLR, mirrorless, drone? Como é que é esse momento aí da escolha do equipamento? Bom, a astrofotografia, como eu falei, ela tem 3 grandes ramos. Então, cada um vai utilizar um tipo de equipamento, né? Uma planetária, por exemplo, uma fotografia planetária, você precisa de um alcance enorme, né? Talvez de 1000 milímetros assim, você não consegue ver, só consegue ver o pontinho do planeta. Você tem que multiplicar aquilo lá, ainda cortar a imagem e tudo mais, né? Então, essas fotografias você precisa muitas vezes acoplar a sua câmera a um telescópio para realmente você conseguir uma fotografia interessante. Já a fotografia de espaço profundo muda completamente, vai depender muito do objeto. Se você fotografa, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, que eu tenho muitas fotos da galáxia de Andrômeda, ela tem o equivalente a 3 graus no céu. 3 graus significa 6 luas. Então, imagine o tamanho da Lua 6 vezes assim. Ela é uma galáxia grande, mas ela é muito escura, você não consegue ver. Então, você pode utilizar uma lente não tão de grande aproximação, mas você precisa de um tripé que acompanhe o movimento da Terra para fazer esse tipo de fotografia, né? Se você, por exemplo, for fazer igual eu fui agora nesse final de semana antepassado aí, a gente foi na Chapada dos Veadeiros fazer um encontro de astrofotografia, né? E eu fotografei a Via Láctea. A Via Láctea, ela vai de céu a céu, é 180 graus. E é outro tipo de lente, é uma lente, né, de grande angular, uma lente olho de peixe, que muda completamente, né, o tipo de focalização. Drones, também faço muito utilizando drones para posicionamento, né? Hoje em dia as câmeras dos drones estão melhorando bastante, mas eu gosto de utilizar mais eles para mudar essa questão da posição, porque a gente sempre na Terra, você tem uma visão meio acanhada ali. Se você muda o ponto de altura, né? E aqui, como eu falei, aqui em Brasília é muito plano. Ou você sobe num prédio ou você fica meio ali, né, no ambiente limitado, né? Não tem muita montanha, não tem isso. Então eu utilizo o drone para fazer esse tipo de fotografia, né, com uma posição maior. E eu utilizo também muito nas minhas fotografias, e isso depende, né, do tipo de equipamento que eu vou utilizar, são os time-lapses. Inclusive eu queria até falar para o Brasília Photo Show criar uma categoria de time-lapses, que eu acho que é fantástica. Time-lapse, ele é muita gente acha que é vídeo, mas não, a maioria das vezes é uma sequência de fotos. Tá aí a sugestão, diretor. Em que você tira, às vezes, 200, 300, 500 fotos, tem que trabalhar uma a uma, ou às vezes você faz uma sequência nos programas, né? Você modifica uma e iguala ela, e depois você junta isso num vídeo acelerado, que mostra todo o momento da lua nascendo, os dias passando, as nuvens, né? Então é uma categoria que vocês poderiam criar, que vai ser bem interessante, time-lapse. A gente acata muitas ideias. Tá aí, ó. Eu vou entrar várias vezes, né? Você tem que agregar ao equipamento fotográfico telescópios? Então, hoje em dia eu não trabalho mais com telescópio porque eles ocupam muito espaço. Eu moro em Águas Claras, né? A cidade aqui em Brasília, que é só prédio lá, então você tem um telescópio, vai ocupar muito espaço. Eu tenho uma lente de 500 milímetros, tem um multiplicador dela que vira 1000 milímetros, né? E aí eu consigo fazer algumas fotografias assim planetárias, mas o ideal seria com telescópio mesmo, né?
Mas o telescópio, ele te prende muito. Como eu falei, eu me programo às vezes para estar num local naquele determinado tempo, na hora. Eu já cansei de fotografar a Estação Espacial Internacional com 6 astronautas lá, passando na frente do Sol, na frente da Lua. Isso é 1 segundo. Se eu tiver que carregar todo um telescópio para andar 20 quilômetros, montar, regular, eu vou perder muito tempo com isso. Então eu tenho realmente esses equipamentos mais ágeis para que eu possa fazer esse tipo de fotografia com mais velocidade. Enquanto você falava aqui, Léo, eu fiquei pensando assim, nossa, a escolha desse cara, a grana que ele não deve estar gastando, que equipamentos pesadíssimos e tal, mas tem muita arte por trás também, né? Tem muita técnica, não só o equipamento em si, claro que deve ser importante, né? Mas eu sou filho de mineiro, eu sei escolher direitinho, economizar para poder comprar o equipamento certo sem errar, né? Que legal. Quando alguém me pergunta, João, que equipamento, que câmera, que lente eu devo comprar? A pessoa não sabe nada de fotografia, mas gosta. Aí a primeira coisa que eu digo é, faz um curso básico comigo, que você vai conhecer os tipos de lentes, os tipos de assunto, que vai desde o macro até, eu não sou muito bom em astrofotografia, mas eu tenho conhecimento. Um conhecimento, né? Fiz algumas oficinas. Então, o que você quer fotografar? É vento, macro, a florzinha, o pássaro, para cada um isso vai determinar, né, o rumo que ele vai tomar e o equipamento que ele vai precisar. Primeiro conhece o mundo da fotografia, claro. Depois você vê para onde é que você vai. Porque acontece o que aconteceu comigo. Entrei muito afoito, então você gasta um dinheiro danado até você se decidir por qual tema você vai fotografar. Eu pensei que eu fosse fotografar estúdio, que eu adoro fotografia de estúdio. Mas aí eu falei, não é aqui, é o tal do ficar preso. Eu sou sagitariano, cara, não dá para ficar preso, não é aprender o sagitariano não. Então, logo eu me encantei pela fotografia de natureza e hoje eu foco nos pássaros. Aí, o equipamento é caro. Eu também tenho uma 500mm. O problema é que é pesado. A câmera é pesada, a lente é pesada, o corpo é pesado. Então eu uso muito o tripé. Certo. Então eu ando com... Tem uns colegas que chamam de para-raio. Então eu estou dentro da Mata Amazônica com o meu tripézão aqui nas costas, aqui, vou lá e armo e espero o pássaro aparecer. Por conta da coluna. A gente tem mais de 60, não pode estar carregando aquele peso. Então vieram as mirrorless. Vários colegas estão migrando para as mirrorless por conta do peso e também por conta da tecnologia que elas têm, que já é uma tecnologia um pouquinho melhor, mas a questão do peso eu tenho ouvido bastante. Ou seja, é estar num fotoclube que é onde você vai ter estes conhecimentos. Vai te dar esse norte aí. Tá? Vai dar esse norte, vai dar que você escolheu, vai determinar o equipamento que você vai precisar. Você fica ouvindo os colegas e a gente troca muito. Com quem você fotografa? Que teleconversor você usa, né? Que é o que onde 500 né? chega a 1000, exato. Então todos esses detalhezinhos, esses assuntos, num fotoclube que a gente conhece. E sobre softwares, aplicativos, o que não pode faltar hoje na vida de um fotógrafo? O que você utiliza bastante? Existem muitos gratuitos, inclusive, né? Você tem, o mais famoso é o da Adobe, né? Que é o Photoshop, o Lightroom, né? Mas na internet você acha muitos equipamentos, eu falo programas que conseguem fazer coisas até parecidas sem ser pago, né? Então, eu acho que vai depender muito do tipo de foto que você faz. Como eu falei, a astrofotografia, ela requer um tipo de software que você empilhe as imagens. Então, eu tiro 300 fotos daquele local e vou empilhar, vou jogar uma em cima da outra. Não é o Photoshop que vai fazer isso, nem o Lightroom. Vai ser um programa específico para astrofotografia, né? Star Trails, que é aquela trilha de estrelas, né? Quando a gente tira uma foto da estrela e num tripé fixo. Então as estrelas vão se mexendo na medida que a Terra vai girando. Depois, quando você junta tudo numa foto só, você vê todo o traçado das estrelas, assim, chama Star Trail. É um outro programinha que você consegue fazer o empilhamento dessas estrelas, é bem legal. Né? Eu uso o Lightroom e o Photoshop, só esses dois, né? Porque eu procuro dar um nível, e isso tem uma razão, porque quando eu resolvi vender minhas fotos, eu procuro desde o clique
até a moldura, até o quadro estar pronto, dá ali um caráter profissional. E eu testei, antes disso, vários programas grátis, mas eles não ofereciam o que eu queria. Eles não ofereciam o que o cliente exigia. Né? Aquele algo a mais. Aquele algo a mais. E tanto é que o Photoshop, nem o Lightroom tem tudo. Então por isso que eu uso os dois. Às vezes eu tiro a foto do Lightroom e vou lá no Photoshop, porque lá tem um complemento. E vice-versa. Então eu uso esses dois. É caro pra caramba. Hoje em dia tá carinho, né? Não é fácil. Como eu falei, eu sou filho de mineiro, né? Então muitas vezes eu nem utilizo eles, não. Aproveitando seu gancho, João, sobre dicas de integrar um fotoclube, o que é importante hoje para uma pessoa participar de um festival do porte do Brasília Photo Show, de integrar um fotoclube, o que precisa? Olha, o Luz na Lente, o Fotoclube Luz na Lente, ele não cobra mensalidades. Basta você entrar em contato comigo, ou lá no Instagram, ou na página do Fotoclube, tem lá um local lá tem meu telefone, tem meu contato, e tem uma ficha de inscrição, a gente bate um papo, você faz nos dois fotoclubes, no Candango também, assim você faz uma roda de conversa para o grupo te conhecer, né? Tem gente que não está começando agora, não tem problema. O Fotoclube, ele pega a gente que está começando agora até estrelas internacionais que nem nós temos no Fotoclube. O Candango, nós temos uma mensalidade que é para manter o Fotoclube, que custa R$25 por mês. Então é um picolé ali. Então porque nós temos contador, nós temos a manutenção do site, tem que pagar com foto, tem uns gastos ali fixos ali, né? Mas é fácil. Então dá para participar do Fotoclube numa boa, tranquilo, e você só tem a ganhar. Complementando na minha parte, né, eu não sou presidente nem nada de um fotoclube, nem nada não, mas nessa área de astronomia tem o Clube de Astronomia de Brasília, né, que fica parecido com o que funciona o fotoclube, né? Só que eles se juntam mais para fazer observações do céu e tudo mais, né? Então o Clube de Astronomia tem um programa legal que é Astronomia na Praça. E aí nessas épocas do ano aqui em Brasília que está bem claro, né, aberto o tempo, eles se encontram na praça, muitas vezes é na Praça do Cruzeiro ali, mas tem que olhar no Instagram deles, e eles levam, os sócios do clube de astronomia levam seus telescópios, então é aberto à comunidade, o pessoal vai lá, vê os planetas, imagina, você vê os anéis de Saturno ali, muita gente nunca viu e acha que é impossível de ver ali, né, no ocular do telescópio, né? Então o Clube de Astronomia funciona muito nisso, né, de levar essa visualização. E também, se você for sócio do Clube de Astronomia, você consegue ter mais acesso a esses encontros que eu falei, né? E aí já vai para o lugar mais fora das luzes da cidade, para ter uma visão mais da Via Láctea, dos planetas, das nebulosas. E eles vão, às vezes, até para acampar, ficam 2, 3 dias nesses locais. Muitas vezes é Pirinópolis, ou às vezes é a Chapada dos Veadeiros, que tem um céu magnífico aqui perto, né? Luz. Então o Clube de Astronomia, ele funcionaria para astronomia quase como um fotoclube funciona também, né? Não é só para profissionais, então? De forma alguma, você pode ser desde uma pessoa só que quer observar, aquele que tem um telescópio e gosta de fotografar também. Eu vejo, pelo que você está falando, que o Clube de Astronomia, ele se parece muito com o Observáveis. Um é um clube de astronomia, o outro é um clube de aves. De aves, Enquanto que o Fotoclube, o Candango Luz na Lente, junta tudo isso. Nós temos lá o pessoal da astrofotografia, das aves, que sou eu e outros colegas no caso, e de outros ramos. Então o Fotoclube ele é mais abrangente de assuntos. Entendi. Né? E nós temos nos fotoclubes, na própria Confoto também, reuniões mensais, saídas fotográficas. Então todo mês os 3 fotoclubes, né, a Confoto também, nós chamamos alguém de peso, e eu já te convido para você participar de uma nossa roda de conversa. Está convidado mesmo, depois eu vou fazer contato. Não é só porque está na câmera não, você está convidado / intimado. Tá joia. Dar uma palestra para nós sobre astrofotografia. Olha, defendendo um pouquinho aqui também o papel do Brasília Photo Show, né, como um maior,
festival que a gente tem da fotografia hoje na América Latina, é também um espaço muito democrático, né? Eu costumo falar que é muito para entusiastas da fotografia. Tanto que a gente mencionou, além das categorias que a gente tem de inteligência artificial, tudo, a gente tem as categorias aqui para fotos com celular, para amadores, para profissionais. Então, justamente basta isso, né? Essa vontade, assim, entusiasmo pela fotografia, essa paixão, para você começar, né? E participar de grupos, adquirir conhecimento, se profissionalizar. E as inscrições para o Brasília Photo Show, salvo engano, não exige conhecimento qualificado de ninguém. Não. Como você falou, tem fotografia de celular e aqui nesse livro aqui tem várias fotografias belas de gente que não fez nenhum curso. Sim, amadores. Amadores, mas como estava ali como dizia Cartier-Bresson, um instante decisivo, fez uma foto, saiu uma bela foto, concorreu, preencheu a ficha de inscrição, concorreu e está aqui no livro. Bom, estamos falando em convite aqui para mais entusiastas virem para esse mundo aqui. Eu ia saber um pouquinho da experiência de vocês, o que marcou, talvez tenha definido rumos de vocês na participação em festivais e tudo, experiências marcantes na trajetória de vocês, eu gostaria de ouvir aqui. Premiações são sempre importantes, né? E assim, eu tenho uma foto que eu fiz no eclipse total do Sol do Chile, né? Que foi publicada pela NASA. Olha! Né? Que é o Astronomic Picture of the Day. Durante o eclipse total do Sol, os pássaros ficam loucos. Exato. Desorganiza. Era 3 horas da tarde e ficou de noite. E eles estavam fora do ninho. Exato, né? Sim. Então eles fizeram, todos os eclipses do Sol acontece isso. Né? Eles fizeram uma revoada muito grande onde eu estava, lá em La Serena, no Chile, e eu peguei essa revoada de pássaros passando na frente do eclipse total do Sol. Nossa, foi bem interessante, foi bem legal. E essa é uma foto que me marcou, né? Fora as que já consegui também publicar no Brasília Photo Show, né? Eu tenho algumas publicações, algumas fotos que foram premiadas também, que guardo com carinho até. Eu tenho até quadro disso, né? Eu digo que as minhas fotos estão nas paredes aí, Brasil afora, mundo afora. Eu participo pouco de concursos, né? Realmente eu precisaria até, pela minha profissão, participar mais. Mas elas estão nas paredes. Eu acabei de vender há pouco tempo uma foto para a Austrália, uma moça que a mãe dela está no asilo em Paris, me pediu umas fotos, eu doei essas fotos, ela imprimiu lá, botou em quadro, depois mandou a foto, dos pássaros no corredor do asilo, para os velhinhos ali olharem e sair aquela parede branca e ter uma imagem bonita. Olha aí. Então, em Brasil, as minhas estão nas paredes aí. E estão aqui nas galerias do Brasília Photo Show, do museu, quando o Brasília Photo Show faz as exposições, que nos chama, tem esse carinho aí, o Rodrigo tem esse carinho de nos convidar, e tem uma boa aceitação. Quando chega o convite do Brasília Photo Show, o Rodrigo ele me paga, porque eu fico sem dormir. Até que dia vai a inscrição, qual o tamanho da foto, como que é. Tá bom. Vocês falando aqui, eu lembrei agora que o Clube de Astronomia de Brasília, ele é parceiro do Brasília Photo Show. Inclusive a gente teve, né, João, lá no lado externo do MAB, uma visualização dos astros e tudo, foi fantástico. Isso, eles fizeram lá também, verdade. Fantástico, muito legal, uma experiência muito bacana. Bom, antes da gente se encaminhar aí para o final do nosso bate-papo, eu queria fazer um convite para você que está assistindo. Se você gostou desse nosso Pod BPS, participe. Acesse agora a nossa comunidade do BPS. É exatamente esse o nome, comunidadebps.com.br. Lá você vai encontrar muita informação, não somente sobre os festivais, o que vem por aí, como você se inscrever, como você participar, mas também de matérias, entrevistas, novidades, curiosidades. É uma comunidade realmente para os entusiastas da fotografia. Então você está convidado a fazer parte dela a partir de agora, comunidadebps.com.br. E de vocês dois eu queria ouvir, assim, para quem quer progredir ainda no ano de 2025 no mundo da fotografia, além da paciência de vocês dois, que deve ser ímpar, ficar parado esse tempo todo ali para fotografar um astro, um movimento, um pássaro, né? O que vocês trazem aí de experiência e em poucas palavras, vamos dizer assim, se é possível isso,
de sugestões, recomendações para quem quer evoluir no mundo da fotografia e chegar aí no patamar que vocês alcançaram? Pode começar. Bom, se você gosta de uma foto, é porque aquilo lhe tocou o coração, lhe tocou a alma. Se você gosta de uma foto para você ver. Se você gosta disso, você já tem isso dentro de você, então venha para você fazer a sua foto, para você tocar a alma de alguém, tocar o coração de alguém. Porque o que nos move, tanto na astrofotografia ou do espaço, fotografia de rua, seja o que for, é que a gente quer mostrar beleza, a gente quer mostrar o que é bonito. Eu tenho certeza que o Léo e eu, assim como eu faço, as fotos ruins, as feias, a gente joga no lixo. Porque o que é feio a gente não quer. O que é feio, seja o que for, seja uma palavra feia, um gesto feio, um movimento feio, a gente rejeita. Mas o que é bonito, a gente traz pra gente. Então, venha para um fotoclube, acessa aí o site do Luz na Lente, do Candango ou da Confoto, que lá você vai aprender, lá você vai trocar experiências e só vai crescer. Não tem prejuízo. Boa. E na astrofotografia, eu acho que o importante é ele se inteirar um pouquinho sobre a astronomia, sim. Né? Então, conhecer as fases da Lua, essa questão das épocas do ano, onde é melhor fazer a fotografia. Você não vai sair daqui, por exemplo, numa época de chuva, lá para a Chapada, para tirar foto do céu, porque claro. Você vai ver nuvens e tudo, né? Você vai ter que estudar mesmo, né? Não só a fotografia em si, né? As técnicas. Na astrofotografia mesmo, você precisa ter um pouco desse conhecimento e vontade de conhecer um pouquinho dessa questão, né? De fases da Lua, épocas do ano mais favoráveis, né? Então, não é só a foto, é conhecer um pouquinho mais desses assuntos. Muito bem, muito obrigado, Léo Caldas, João Rios, engrandecendo o nosso Pod BPS, e até o próximo episódio com mais informação, mais bate-papo para você entusiasta do mundo da fotografia. Bom, e com relação às inscrições para o nosso próximo festival BPS, não precisa ficar preocupado. A gente ainda não tem data, mas vai ser no finalzinho do ano. Você agora que está fazendo parte da comunidade BPS vai estar sempre antenado com o que vem por aí, com as nossas agendas, tá bom? Então fique tranquilo, lá dentro do nosso espaço, que você já faz parte agora, tenho certeza que sim, você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer nos próximos meses aí. Obrigado.